Há 3 meses, no dia 28 de outubro de 2025, o Rio de Janeiro foi palco de um dos mais sanguinários massacres e a mais letal operação policial da história do Estado e do país. A grande chacina da Penha, executada pelas forças de repressão do velho Estado, sob o comando do governador Cláudio Castro, levou terror ao povo pobre e preto dos complexos da Penha e do Alemão, numa carnificina que ceifou a vida de 117 pessoas e foi marcada por torturas, execuções sumárias e uma violência reacionária sem limites. Assim, longe de qualquer suposta tentativa de conter o chamado crime organizado, que na verdade se encontra fundo nas entranhas do aparelho do velho Estado, tratou-se de um verdadeiro extermínio orquestrado contra as massas das favelas. Nessa reportagem, nós expomos como se deu essa matança, denunciando os crimes de guerra e lesa-humanidade cometidos pelas tropas policiais do Rio de Janeiro, com a omissão cúmplice dos órgãos federais do governo de turno de Luiz Inácio, bem como o respaldo dos monopólios de imprensa reacionários subservientes à polícia. Nós revelamos aqui também a resistência espontânea das massas populares ao genocídio e ao terrorismo de Estado, a partir de registros inéditos da cobertura de A Nova Democracia junto aos moradores. A chamada Operação Contenção foi deflagrada pelos batalhões do BOPE e do Choque, com apoio da Polícia Civil e sob o comando direto do genocida Cláudio Castro, na madrugada do dia 28 de outubro de 2025. O objetivo declarado de guerra às drogas, combate ao narcoterrorismo e enfrentamento das ditas facções criminosas se defronta com a realidade de uma chacina macabra, com 117 assassinatos brutais, principalmente de pretos e pobres, marcadas por torturas e execuções sumárias confirmadas pelos relatos dos familiares e pelos corpos resgatados pelos moradores. Tem alguma marca de faca, de coisa assim? Faca, pessoas sem pescoço, Grudaram a cabeça na árvore. agarraram na árvore. Abriram. Aí você fala que Fizeram um cena de necrotério guerra, lá dentro da favela. Isso aí. Curiosamente, nenhum dos 117 mortos estava entre os 69 suspeitos citados pelos promotores na denúncia que serviu de base para a operação. Foi marcada também por ataques indiscriminados, com policiais atirando para todos os lados, como de costume, e também lançando bombas, invadindo e destruindo casas e aterrorizando toda a população. Esconder na casa de morador. Quer esconder na casa de morador? A guerra de vocês é no meio da rua. A guerra é no meio da rua. Meu Deus, mano. Lourenço, pai! Oh, gente! Pelo amor de Deus, moço! Que é isso? Aí a casa de criança não! Não levando criança não, filho. Ele é trabalhador! Ele é trabalhador! Sai fora! Eu vou sair! Tira a criança, tira a criança. Frente a tamanha barbárie, os moradores da Penha resistiram de maneira brava e destemida. Debaixo de tiros, saíram de suas casas e marcharam pelas ruas em um combativo protesto contra a matança, então ainda em curso. Eles entoaram palavras de ordem como "queremos paz, justiça" e "sai pra rua, morador", levando faixas e cartazes contra a chacina e seu mandante, o governador Cláudio Castro, assassino e terrorista, conforme estampado nas faixas dos próprios moradores. As tropas do velho Estado, como mostra de sua covardia, lançaram bombas de gás lacrimogêneo e avançaram com caveirões na direção das massas desarmadas. Ninguém sair, cara. Não observe, não. Ninguém Não é pra sair, não sai.
manifestantes, por sua vez, não recuaram. Gritaram palavras de ordem contra os policiais e seguiram em marcha. Além disso, desfraldaram de suas casas bandeiras e faixas, exigindo de maneira contundente: o complexo quer paz, basta de genocídio. Polícia, saia das favelas. As crianças pedem paz. Moradores das favelas de outros pontos da capital também somaram-se aos protestos, levantando barricadas e bloqueando ruas contra a carnificina. A cobertura de AND mostra cenas inéditas da resistência dos moradores da Penha. As imagens exclusivas que você verá a seguir foram registradas pela correspondência local de AND junto aos moradores da Penha em meio à chacina ocorrida no dia 28 de outubro. Avisados pelos moradores da manifestação ocorrendo no interior do complexo, nossos correspondentes se mobilizaram para acompanhar as massas em seu justo protesto pela paz, sendo prontamente atacados pela polícia militar ao tentar exercer o seu direito à imprensa popular e democrática. Bora pra cá! Bora pra cá! Mas o ataque dos reacionários não foi suficiente para impedir a imprensa popular de alcançar os seus objetivos. Após conseguir cobertura, a correspondência local de AND chegou à manifestação, conseguindo as imagens a seguir que demonstram os ataques covardes da Polícia Militar do Rio de Janeiro contra a população em busca de paz e justiça. Mas nem mesmo a repressão policial foi capaz de impedir a revolta popular. E mesmo sob tiros, foi contundente em clamar por justiça e paz dentro da comunidade. O protesto dos moradores da Penha continuou até o anoitecer, quando mais uma vez foi atacado pela polícia militar.
Na manhã do dia 29 de outubro, mães, irmãs e esposas das vítimas enfrentaram a cena brutal dos corpos enfileirados na Praça São Lucas, no Complexo da Penha. Muitos deles levados pelos próprios moradores em caçambas após a retirada das tropas policiais. Diante dos cadáveres, os familiares relataram que diversos homens haviam sido mortos, mesmo após se renderem, com indícios claros de que estavam imobilizados, com as mãos e pernas amarradas, confirmando, de forma direta, as execuções sumárias e demais crimes cometidos pela polícia. Estrutura pra fazer esse massacre que eles fizeram, nossa covardia que eles fizeram, não. A comunidade sofre muito, porque nem todo mundo aqui é bandido, não. A favela não tem só bandido, não. Independente, o que eles fizeram foi surreal, foi um massacre, não foi operação nenhuma, pra vir fazer massacre na favela matando todo mundo, não, pô. Entendeu? E muitos vivos se renderam, eles metralharam, cortaram o cabeça, cortaram o corpo, pô. Que isso? Que operação é essa? Que operação é essa? Cláudio Castro é um viado. Covardia total, moço. É vagabundo, pra prender, prende, moço. Vai botar fogo, Não, moço, que dói nossa alma. É os nossos filhos. A gente não criou nossos filhos pra roubar e pra matar ninguém, não. Mas é a nossa família, pô. Aí fazer isso aí, agora a gente tem que ir lá procurar o corpo pra trazer pra baixo. Já botaram fogo, cortaram, tá errado, esculacharam. Eu perdi minha família aí em cima. Tô indo lá caçar. A polícia não quer trazer. Mata os outros. Que isso, né? Tá igual rato. Tá errado. Não tive. Sai pra rua, morador! Sai pra rua, morador! Pode falar, compadre. Quem botou o filho no mundo sabe como dói. É massacrante. Aí veio aqui dar um apoio aos familiares. Independente de quem eles eram, eles eu nunca perdi. Podia matar. Aprender. Não estaremos aqui para poder atrás de corpos. Eles mataram e estão criminalizando eles. Como se o Traco tivesse matado eles, não os policiais. Então a gente está revoltante. Ouvi isso na mídia. Dizer que eles foram mortos pela mão do traficante. Não foi o traficante de farda, né? Porque foi os policiais que mataram. Então nós saímos do nosso território para estar aqui dando apoio ao familiar. Independente de quem eles eram, tinha de ser preso, não ser morto. Porque isso banaliza todas as favelas ser morto. A gente não quer ninguém mais morto. A gente está cansada disso tudo. Em meio ao luto, instalou-se também a certeza da impunidade. As mães denunciaram sinais inequívocos de tortura, mutilações e decapitações que desmentiam as versões de confronto na mata, além da retirada de corpos pelos próprios familiares, muitos sequer registrados oficialmente. Para elas, a cena escancarava que o velho Estado não apenas massacrou, mas já operava para encobrir o crime. Nos dias que se seguiram ao massacre, a rebelião popular tomou forma em grandes manifestações no Rio de Janeiro, todas marcadas pela presença dos moradores da Penha e do Alemão, sobretudo das mães e familiares das vítimas. Somados a juventude das favelas, trabalhadores e estudantes de outras regiões da capital, além de movimentos populares e organizações democrático-revolucionárias, como a Unidade Vermelha, Liga da Juventude Revolucionária, a UVLJR, o Movimento Estudantil Popular Revolucionário, o MEPR, e o Movimento Feminino Popular, MFP. Ainda no dia 29, os moradores realizaram um ato em frente ao Palácio Guanabara, a sede do governo estadual, enquanto o terrorista Cláudio Castro discutia com o ex-ministro da chamada Justiça, Ricardo Lewandowski, a implementação de novas medidas reacionárias, escancarando a cumplicidade entre os governos estadual e federal na guerra aos pobres. Já em 30 de outubro, mães e familiares das vítimas bloquearam a avenida em frente ao Instituto Médico Legal, IML, exigindo a liberação imediata dos corpos e denunciando a demora e a tentativa de encerrar os trabalhos do IML antes da liberação de todas as vítimas, tendo, porém, respondidos com a repressão da PM. Uma
das principais concentrações, no entanto, ocorreu no dia 31 de outubro, no Campo da Ordem, na zona norte do Rio. Lá, centenas de moradores, familiares das vítimas, jovens, mototaxistas, entregadores e estudantes se reuniram em um ato unificado para denunciar a chacina e exigir transparência nas investigações. Durante a marcha, os manifestantes ergueram faixas e cartazes contra a política de extermínio e entoaram palavras de ordem que ligavam a luta do povo pobre no Rio de Janeiro com as lutas anti-imperialistas, como a palavra de ordem "Chega de chacina", polícia na favela e Israel na Palestina. A manifestação também denunciou como essa polícia mata pobre todos os dias. Mesmo seguidos de perto por esbirros da polícia militar que chegaram a debochar da fala dos familiares, as massas mantiveram a sua combatividade. Com as manifestações, a solidariedade cresceu e a revolta extrapolou os limites da capital fluminense, com protestos ocorrendo em várias cidades do país, como São Paulo, Campinas, Bauru, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília, Maringá, Florianópolis, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, Belém, Aracaju, São Luís e Porto Alegre, expressando a indignação nacional diante do avanço do genocídio contra o povo pobre e preto das favelas. Após o massacre, com o avanço dos protestos e de investigações independentes, ficaram escancarados, um a um, os crimes cometidos pelas forças policiais atuantes na chacina, assim como as graves falhas dos órgãos do velho Estado responsáveis pelas investigações, que, desde o primeiro momento, já se encontravam comprometidas. Esses relatórios independentes apontaram que cenas de execução não foram tratadas como locais de crime, permitindo, assim, a perda de provas fundamentais. Além disso, não houve qualquer caráter de perícia independente, uma vez que os exames permaneceram sob controle do próprio aparato repressivo de Estado responsável pela operação genocida. A Defensoria Pública, por sua vez, denunciou restrições de acesso ao IML e impedimentos para acompanhar integralmente os exames, aprofundando o cenário de opacidade em torno das operações. O próprio Ministério Público reconheceu indícios de tortura e execuções sumárias na chacina, classificadas como mortes fora de padrão de confronto, ao mesmo tempo em que admitiu que menos da metade dos agentes do BOPE e da CORE utilizava câmeras corporais no momento da operação. Essa limitação comprometeu a apuração de ocorrências que incluíam invasões de domicílio, disparos a curta distância e lesões compatíveis com decapitação, conforme é apontado em laudos técnicos do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ainda assim, as imagens disponíveis foram suficientes para revelar diversos outros crimes. A Corregedoria da Polícia Militar prendeu 5 policiais do Batalhão de Choque após a identificação de furtos de fuzis, peças de veículos, celulares e outros abusos praticados dentro das casas dos moradores, todos registrados por câmeras corporais. As prisões, no entanto, não representam uma responsabilização efetiva, mas são apenas a exposição pontual de crimes flagrados por um número ínfimo de câmeras, enquanto a maior parte da operação permaneceu sem registro, sem controle público e sem qualquer punição. A grande chacina da Penha expressa o aprofundamento da política de terrorismo e reacionarização do velho Estado brasileiro, que, buscando justificar o injustificável, bradando que o Rio de Janeiro estaria entregue aos narcoterroristas e que algo precisa ser feito, comete todo o tipo de crimes e ilegalidades ao arrepio da letra morta dessa democracia das baionetas. Mas foi precisamente essa política de guerra ao tráfico de drogas e ao chamado crime organizado, na verdade uma guerra aos pobres, somada ao encarceramento em massa da juventude pobre e preta, que inflou as fileiras das ditas facções. Esse quadro é agravado pela pobreza crescente, pela ausência de perspectivas impostas por essa velha sociedade e pela militarização permanente das favelas, que empurram parcelas da juventude mais pobres para o interior dessas organizações, onde passam a enxergar uma forma imediata de resistência armada, mas acabam pela ausência de valores morais e políticos e de consciência de classe proletária e revolucionária, reproduzindo as deformações e os valores degenerados da própria ordem burguesa.
Além disso, oculta-se que o verdadeiro narcoterrorismo encontra-se entranhado no aparelho de Estado, nas relações entre os agentes das forças de repressão e políticos corruptos, e também entre os distintos grupos de poder no seio das classes dominantes, os grandes burgueses e latifundiários serviçais do imperialismo, principalmente Yankee. Essas relações são demonstradas amplamente pelas conhecidas ligações entre meliantes do regime e o chamado crime organizado. Um exemplo do nível sem precedentes em que chegou a política oficial do país, que hoje é a sarjeta do submundo. Esse verdadeiro circo dos horrores escancarou a falsa polarização que permeia a política de segurança pública do país, em que, na prática, se convergem os ideais e projetos de extrema-direita e da falsa esquerda oportunista, ambos com os objetivos eleitoreiros e ansiando converter o sangue das massas das favelas e bairros pobres em votos na próxima edição da farsa eleitoral. Isso se expressa, por exemplo, em projetos antipovo, como o pacote antifacção e a PEC da segurança pública, que visam a maior reacionarização do velho Estado e aumentar o aparato repressivo às lutas do povo pelos seus direitos mais elementares, como o direito à terra e o direito à moradia. A luta popular e a rebelião das massas, como visto na resistência nas favelas e nos protestos em todo o Brasil, apontam o único caminho capaz de barrar a escalada da guerra civil reacionária contra o povo pobre das cidades e do campo. É isso o que defende a campanha nacional Basta de Chacinas, impulsionada pela Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo, a FRDDP, e por outras organizações democrático-revolucionárias, e denuncia o incremento do terrorismo de Estado, que exige verdadeira justiça com punição severa para Cláudio Castro e a alta cúpula das forças de repressão envolvidas nesse escandaloso episódio de chacina, assim como de outros massacres contra o povo. Essa campanha conclama também os democratas, progressistas e revolucionários a se unirem e tomarem parte da luta das massas das favelas, dos bairros pobres e todos os rincões do país. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.